Se tem uma coisa que a gente sabe sobre a máfia russa é que eles não brincam em serviço. Esses caras estão sempre envolvidos em negócios obscuros, encontros tensos e situações que parecem ter saído direto de um filme de ação. Só que tudo é real e muitas vezes flagrado pelas câmeras. Desde reuniões sinistras até confrontos inesperados, algumas dessas cenas são de arrepiar. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá. No meio de uma movimentada noite no metrô de Moscou, 2 integrantes da máfia russa estavam sentados calmamente, quase como se estivessem apenas esperando a próxima estação. Tudo parecia normal até que um homem se aproximou. Foi nesse instante que um deles, sem hesitar, puxou uma arma e disparou. O outro criminoso, sem perder tempo, também sacou sua arma e apontou para um dos passageiros, como se estivesse deixando um aviso bem claro: ninguém se mete. O vagão, que até então estava em um típico clima de viagem noturna, se transformou num cenário de puro pânico. Enquanto os passageiros congelavam de medo, os 2 mafiosos simplesmente se levantaram e desceram na estação seguinte, como se nada tivesse acontecido. Tudo foi tão rápido e calculado que parecia cena de filme, mas era real e assustador. Era para ser só mais um dia comum nas estradas da Rússia, mas tudo mudou quando um grupo de mafiosos roubou um caminhão cegonha e saiu em disparada, dando início a uma perseguição digna de filme de Velozes e Furiosos. A polícia logo entrou no encalço, mas o tamanho do veículo e a velocidade insana tornavam tudo ainda mais perigoso. Por várias vezes, o caminhão quase causou acidentes, passando raspando em outros carros e ignorando completamente qualquer regra de trânsito. Em meio ao caos, um dos policiais teve uma ideia inusitada. Pegou algumas pedras e começou a lançá-las contra o para-brisa do caminhão. Mesmo assim, os criminosos continuaram fugindo por mais um tempo, mas a polícia não desistiu. Depois de algum tempo de perseguição, eles foram finalmente capturados e levados sob custódia. O caminhão, apesar dos danos, foi recuperado, e essa história entrou para a lista de fugas mais malucas da máfia russa. Em dezembro de 2015, um grande encontro de mafiosos russos nos arredores de Moscou terminou de maneira inesperada quando a polícia, acompanhada por forças especiais, invadiu o local e deteve 53 criminosos. Os envolvidos faziam parte de 2 grupos rivais da máfia e estavam reunidos para resolver uma disputa envolvendo um BMW X6 roubado. O problema começou quando um membro de um dos grupos vendeu o carro para um integrante do outro lado sem avisá-lo que o veículo era roubado. O comprador, ao descobrir a farsa, se sentiu enganado e exigiu compensação, ou até mesmo vingança. Para evitar um confronto direto, as 2 facções decidiram se encontrar em um clube de campo nos arredores de Moscou e discutir a questão. Cerca de 30 homens de cada lado marcaram presença, muitos deles com longas fichas criminais e tatuagens características da máfia russa, símbolos que representam sua lealdade ao rígido código do crime. Mas antes que qualquer acordo ou acerto de contas acontecesse, a polícia chegou com tudo. Agentes fortemente armados e encapuzados cercaram o local e realizaram buscas tanto nos carros quanto nos próprios mafiosos. O que encontraram foi um verdadeiro arsenal. Assim, a reunião acabou se tornando um grande prejuízo para os criminosos. No fim, a operação desmantelou o encontro e mostrou que, mesmo com a sua longa história e influência, a máfia russa não está imune à força do Estado. Embora as máfias sejam conhecidas por sua habilidade em se manter discretas e operar nas sombras, esse episódio provou que às vezes nem os criminosos mais experientes conseguem escapar da lei. Imagina a cena, você está em uma cafeteria tranquilo, tomando um chá ou talvez um suco, quando de repente a porta se abre e 35 homens armados com máscaras entram e começam a causar o maior alvoroço. Todo mundo entra em pânico, tenta fugir, se esconder, mas tem um cara lá, no meio da confusão, que parece que está em outro planeta.
Esse cara é o tipo de pessoa que parece não se abalar nem um pouco com o que está acontecendo ao seu redor. Em vez de sair correndo como todo mundo, ele simplesmente continua sentado, tomando seu drink tranquilamente, como se nada fosse com ele. E sabe o que é mais impressionante? Ele vê tudo acontecendo, o caos, a briga, os gritos, e ainda assim nada muda em sua expressão. Esse vídeo foi gravado por câmeras de segurança e, claro, virou um verdadeiro fenômeno na internet. Milhões de pessoas viram esse russo frio e calculista e ficaram impressionados com a sua calma. Alguns até se perguntaram se ele estava envolvido no plano. Será que ele sabia de tudo e estava fingindo não se importar? Ou ele simplesmente é o tipo de pessoa que não se abala com nada, nem com gangues armadas? O mais curioso é que na investigação foi mencionado que alguns dos bandidos usavam braçadeiras brancas, um símbolo de grupo pró-Rússia, o que dá um toque ainda mais intrigante à história. Seja como for, é difícil não ficar impressionado com a frieza desse personagem. Em 31 de agosto de 2018, uma explosão no café Separ, em Donetsk, tirou a vida de Alexander Zakharchenko, líder da autodeclarada República Popular de Donetsk, também conhecida como DNR. Para quem não acompanhava o conflito no leste da Ucrânia, parecia apenas mais um capítulo da guerra entre separatistas pró-Rússia e o governo ucraniano. Mas olhando mais de perto, a história ganha tons de disputa interna pelo poder, algo que lembra muito as dinâmicas da máfia russa. Zakharchenko não foi o primeiro líder separatista a morrer de forma misteriosa. Outros nomes ligados ao movimento rebelde já haviam perdido a vida em circunstâncias suspeitas, seja em explosões, emboscadas ou até envenenamentos. A dúvida sempre ficou no ar. Será que esses ataques vieram de Kiev ou de dentro das próprias fileiras separatistas? O governo russo, como esperado, acusou a Ucrânia de estar por trás do atentado, enquanto autoridades ucranianas sugeriram algo diferente. Talvez o próprio Kremlin tenha decidido eliminar Zakharchenko, assim como já havia feito com outros líderes separatistas que se tornaram difíceis de controlar. Outra hipótese levantada por especialistas é que disputas internas dentro da DNR, envolvendo diferentes facções que brigavam pelo comando, possam ter levado ao ataque. E é aí que entra a comparação com a máfia russa. Muitos grupos separatistas no leste da Ucrânia têm ligações com organizações criminosas, que controlam desde o tráfico de armas até esquemas de contrabando e extorsão. No meio desse caos, desentendimentos internos podem ser resolvidos da forma mais pragmática possível, com uma bomba no carro ou disparos. Seja um recado de Moscou, um ajuste de contas interno ou um ataque ucraniano, o caso de Zakharchenko mostrou que no mundo dos conflitos separatistas ninguém está seguro. No fim das contas, a guerra no leste da Ucrânia não é apenas uma disputa política, mas também um terreno fértil para intrigas dignas de filmes sobre máfia. Imagina a cena, um grupo de motociclistas trafegando pela rua, com o vento no rosto e a sensação de liberdade. Mas em um descuido, uma das motos quase bate no carro à frente. Um erro comum no trânsito, certo? Só que o carro não era qualquer carro. Dentro dele estavam membros da máfia russa, e a situação não terminou nada bem para os motociclistas. Para piorar, o motociclista que quase causou o acidente ainda teve a péssima ideia de mostrar o dedo para o motorista do carro, como se fosse só mais um desentendimento qualquer. Mas ao invés de apenas ignorar, os mafiosos ficaram furiosos com a atitude. Eles pararam o carro, desceram e foram direto para cima dos motociclistas. O que parecia ser um simples incidente de trânsito logo se transformou em um verdadeiro problema para os motociclistas. Os mafiosos começaram a fazer ameaças agressivas, como se tivessem o direito de educar qualquer pessoa que se comportasse de forma irresponsável nas ruas. Eles aparentemente não se importam com o que está em jogo, se o trânsito está bagunçado ou se alguém erra no caminho. O importante é que o respeito seja mantido, especialmente quando se trata de quem tem o poder nas mãos. Eles viram aquela quase colisão e o dedo levantado como um desrespeito que precisava ser punido. Para os motociclistas, o que poderia ter sido apenas mais um desentendimento no trânsito se transformou em uma lição dura sobre os limites da liberdade nas ruas impostas pela máfia. Quem controla o tráfego parece também controlar o que é aceitável ou não, e para eles, uma ofensa assim não poderia passar em branco. Em
Em 2006, a polícia espanhola fez uma grande operação contra a máfia russa, que resultou na prisão de 9 pessoas, entre elas um advogado russo, nas cidades de Madrid e Málaga. Essa operação faz parte da segunda fase da chamada Operação Vespa, uma investigação liderada pela Procuradoria Anticorrupção e pelo juiz Fernando Andreu, da Audiência Nacional da Espanha. A primeira fase dessa operação ocorreu em 2005 e ficou marcada como uma das maiores ações contra o crime organizado internacional na Europa até aquele momento. Durante essa fase inicial, a polícia deteve cerca de 30 pessoas, incluindo chefes de organizações mafiosas russas que operavam no litoral mediterrâneo da Espanha. Já a segunda fase tinha o trabalho com foco em crimes como lavagem de dinheiro e formação de quadrilhas. Entre os detidos está um advogado russo que, segundo as investigações, teria chegado à Espanha com o intuito de se reunir com Zakhar Kniazevich Kalashov, um dos líderes mais temidos da máfia russa e georgiana. Kalashov, também conhecido como Homem Invisível, tem uma longa trajetória no crime organizado e foi um dos principais responsáveis pela dominação das organizações mafiosas da ex-União Soviética na década de 90. Embora tenha fugido da Espanha em 2005, após a primeira fase da operação, Kalashov foi preso em Dubai no ano seguinte, extraditado para a Espanha em 2006, onde permanece como um dos principais alvos das autoridades. Durante as buscas realizadas na segunda fase da operação, foram apreendidos vários itens, incluindo 1 quilo de joias, que podem ser parte do patrimônio adquirido ilegalmente pelas organizações mafiosas. Isso mostra como a máfia russa tem influência e poder não só sobre o território nacional, mas sobre outros países também. E até mesmo os mafiosos amam. Mas no caso de um integrante da máfia russa, o casamento não foi apenas uma simples celebração do amor. Aquela festa se transformou em um espetáculo de poder e intimidação, onde o que mais chamava atenção não eram os votos de felicidade, mas os tiros disparados para o alto. No vídeo, os convidados começaram a chegar empunhando armas de fogo, como se fosse o acessório mais natural para uma festa de casamento. Mas não era apenas um detalhe, mas uma exibição clara de força e influência. Assim, enquanto os convidados iam chegando, os disparos eram feitos. Tiros foram dados ao céu, ecoando por todo o local como uma maneira de afirmar, sem palavras, que a máfia tinha poder sobre aquele espaço. O casamento, que deveria ser um momento de união romântica, se transformou em um cenário em que o amor era, de certa forma, submisso ao poder da arma e à impunidade que os mafiosos carregam com eles. Era quase 9 horas da noite e tudo parecia tranquilo, com o trânsito fluindo tranquilamente pelas ruas. Um carro estava parado no semáforo, sem pressa, como qualquer outro veículo em um dia comum. No entanto, o que parecia ser apenas uma parada rotineira foi rapidamente interrompido por uma ação surpresa da polícia, que não deixou espaço para dúvidas ou hesitação. De repente, surgiu um carro branco de onde saíram soldados treinados, equipados e prontos para qualquer situação. Eles não estavam ali para uma simples abordagem, mas para um procedimento meticulosamente planejado para prender um dos chefões da máfia. O carro que estava parado no semáforo não sabia, mas ali estava o alvo de uma operação de alto risco. Em um movimento coordenado, os soldados se aproximaram rapidamente, cercando o veículo onde o chefão se encontrava. Não houve tempo para reação ou fuga. Eles partiram para a ação, quebraram o vidro com precisão e logo conseguiram abrir a porta. Todo o movimento foi feito de forma rápida e eficiente. A prisão foi feita sem muito tumulto e sem que o chefão tivesse chance de reagir. A operação, que parecia quase cinematográfica, foi na verdade um reflexo de um trabalho policial altamente treinado, focado em pegar criminosos de alto escalão e tentar, nem que seja apenas um pouco, enfraquecer o poder da máfia. Em 22 de março de 2024, Moscovo foi palco de um dos ataques terroristas mais violentos que o país já enfrentou em anos. O lugar escolhido foi o Krakow City Hall, um enorme complexo que estava prestes a receber um show da famosa banda Picnic.
Acontece que no meio da empolgação do público, a tragédia tomou conta do ambiente. Cerca de 4 homens armados ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico invadiram o local e começaram a disparar. E não parou por aí. Os terroristas também incendiaram o local com um líquido inflamável, espalhando fogo e pânico entre os presentes. Resultado, 145 pessoas perderam a vida e mais de 500 feridos, muitos deles em estado grave. A princípio, o Estado Islâmico se declarou responsável pelo ataque, algo que pareceu dar uma explicação mais direta. Mas o governo de Putin, como não poderia deixar de ser, foi rápido em apontar outro possível culpado, a Ucrânia. Eles alegaram que o ataque teria sido facilitado por alguma ajuda de grupos ucranianos, o que gerou uma série de discussões e acusações entre os dois países, ainda mais em um contexto de guerra aberta desde 2022. Esse caso também faz lembrar como grandes grupos criminosos e terroristas costumam agir com brutalidade, mas raramente conseguem se manter no poder por muito tempo. Basta olhar para a história das grandes máfias que já controlaram cidades inteiras e pareciam intocáveis, mas acabaram sendo derrubadas com o tempo. Figuras como Al Capone e Pablo Escobar dominaram seus territórios por anos, mas foram presos ou mortos quando os governos começaram a agir com mais estratégia ou grupos mais fortes surgiram. Assim como aconteceu com esses mafiosos, o destino de grupos como o Estado Islâmico pode ser o mesmo, um reinado de medo que mais cedo ou mais tarde chega ao fim. No fim, o ataque no Krakow City Hall é apenas um reflexo de um clima de tensão geral em que até os criminosos mais poderosos podem cair, enquanto narrativas são moldadas. Em 16 de janeiro de 2013, um dos maiores chefes do crime na Rússia, Aslan Yusoyan, também conhecido como Vovô Kazan, foi abatido bem no centro de Moscovo, na porta de um restaurante. Ele estava acompanhado por seus seguranças, mas nada disso foi suficiente para evitar o ataque. Um atirador posicionado no 6º andar de um prédio vizinho disparou contra Yusoyan, acertando-o com um rifle silenciado. Apesar de ser socorrido, ele não resistiu e faleceu no hospital. Yusoyan era um nome poderoso no submundo do crime, controlando desde extorsões até obras de construção em Moscovo. Além disso, tinha um domínio considerável sobre Sochi, a cidade onde ocorreriam os Jogos Olímpicos de 2014. Sua trajetória no crime começou ainda na juventude, com roubos e extorsões, e ele soube se aproveitar do colapso da União Soviética para expandir seus negócios ilícitos. Sua rede era formada por pessoas de diferentes países, que envolvia diferentes grupos, como georgianos, chechenos e armênios. Mas a morte de Yusoyan não foi só mais uma, foi um marco. Muitos acreditam que sua morte significa o fim de uma era, com o fim da disputa por territórios e o fechamento de um ciclo de guerras de gangues. No entanto, a questão é que seu sobrinho, que estava sendo preparado para assumir o controle, teria que se afirmar rapidamente e enfrentar possíveis conflitos com outros grupos do crime. A morte de Yusoyan relembra como no mundo das máfias, uma liderança forte pode ser substituída por novos confrontos. E como diz a famosa frase, no crime não se pode confiar em ninguém, já que a queda de um grande nome sempre abre espaço para novos desafios no controle dos bastidores. E agora, quem será o novo chefão para comandar esse submundo? Sabe aquelas brigas de trânsito que começam com um xingamento e terminam com "segue tua vida, irmão"? Pois é, essa aqui não foi bem assim. 2 caras discutindo no meio da rua depois de uma batida besta. O dono do carro atingido estava ali, de boa, tentando resolver na conversa, enquanto o outro, cheio de raiva, já queria partir para a ignorância. O clima esquentava, os ânimos estavam à flor da pele e parecia que a qualquer momento a coisa ia desgringolar. Mas aparentemente um deles tinha um plano infalível para se garantir: um belo spray de pimenta no bolso. Eis que quando o motorista nervoso decide encerrar o papo e começa a voltar para o carro, o outro vê a chance perfeita. Ele não ia deixar isso barato. Puxa o spray, mira e atira. Acerta em cheio. Uma nuvem ardida voa na direção do cara, pegando-o desprevenido. Mas aí vem o detalhe que o agressor não esperava. Aquele não era um cidadão qualquer.
O homem atingido era um mafioso russo. O problema? Spray de pimenta pode funcionar contra um assaltante de esquina ou um brigão de bar, mas contra um mafioso, nem tanto. O cara mesmo afetado se recupera num instante, saca uma arma sem hesitar e sem nem piscar aponta para o agressor. O jogo virou, e virou de um jeito que ninguém ali queria estar no lugar do sujeito com o spray. O que aconteceu depois? Bom, digamos que o dono do spray aprendeu uma lição valiosa. Às vezes, o melhor a se fazer numa briga de trânsito é engolir o orgulho, entrar no carro e seguir viagem. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.